já tem uns 20 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Acho que eu tinha uns 4 quando entreguei. E cada dia que passa, Jesus me impressiona mais ainda. Apesar de eu saber quem Ele é, Ele me impressiona. Eu estou dizendo isso porque quando me foi pedido para fazer a palavra essa noite, eu perguntei ao Senhor: o Senhor quer que fale? Eu não tenho nada para dizer. O Senhor tem muita coisa. E Deus falou comigo para que falasse a respeito de um tema específico, muito específico. Para alguns, já muito batido, infelizmente, mas para muitos, eu diria que a maioria, ainda é um tema misterioso, não conhecido, apesar de muita gente ouvir falar, mas não conhece. Essa manhã foi falado de barreira de inimizade, que a reconciliação entre as pessoas, entre o homem e Deus, só tem um caminho: a cruz de Cristo. E é exatamente esse tema que Deus mandou eu pregar essa noite, sobre a cruz de Cristo, sobre Cristo crucificado. Eu tenho muito temor no meu coração quando eu sou um instrumento de Deus para levar a palavra dele, porque eu sei o quanto Deus é sério e o quanto Deus ama o seu povo, o quanto Deus nos ama. E o amor de Deus, ele é todo resumido na cruz de Cristo. Ele é todo resumido no sacrifício de Jesus. Ele é todo resumido na figura de Jesus. Queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Isaías 53. Eu vou procurar ser breve. Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem o contará o tempo de sua vida? Porque foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. No verso 10 diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Porque, pelo que lhe darei, a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Hoje
o dia todo, começando pela manhã, indo pela tarde, e agora vindo aqui à noite. Todo o objetivo de Deus, toda a direção de Deus foi para Jesus, para Cristo crucificado, para o sacrifício da cruz. A ceia nada mais é do que exatamente isso, o símbolo do sacrifício de Jesus na cruz. O pão e o sangue, a carne e o sangue. Zacarias 13,6 diz: se te perguntarem o que são isso nas tuas mãos, e ele diz: são feridas em que fui ferido na casa de meus amigos. A cruz de Cristo ainda é, hoje, como 1 Coríntios 1 diz que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Ainda hoje, Cristo crucificado é escândalo para muitos dentro da igreja e loucura para todos fora da igreja. O escândalo da cruz de Cristo é exatamente porque ninguém quer falar de sofrimento. Ninguém gosta de ouvir falar que alguém está sofrendo. Mas evidentemente todos nós gostamos de ouvir falar que alguém está indo muito bem em qualquer área. Mas quando você ouve alguém falar para você que alguém está sofrendo, seja lá que tipo de sofrimento for, aquilo te entristece, o teu coração fica padecido, e você muitas vezes rejeita, você não quer dar ouvidos a esse tipo de conversa, sofrimento. Mas quando falam para você que alguém está indo muito bem, seja em qualquer área, você faz questão, senta aí e me conta. Faz bem ouvir que as pessoas estão bem. Mas o escândalo da cruz de Cristo é exatamente esse paradoxo. Jesus sofreu, foi moído pelas nossas transgressões, padeceu por causa das nossas iniquidades. E esta é a base do cristianismo. O sofrimento de Cristo é a base do cristianismo. Qualquer coisa fora disso nos leva a um perigo teológico muito grande. A um evangelho que pode caminhar para o anátema, um evangelho mentiroso, um evangelho falso, um evangelho que não leva ninguém para o céu. Jesus foi ferido pelos nossos erros. A questão é que espiritualmente, muitos de nós, ou todos nós, ainda ferimos Jesus. Ainda crucificamos Jesus com atitudes que nós tomamos muitas vezes. O sofrimento de Jesus, as feridas de Jesus, elas têm um significado específico. Elas não são algo aleatório. Jesus não sofreu aquela violência toda simplesmente porque escolheram bater daquela forma, escolheram pregar daquela forma, naquele lugar, simplesmente por uma coisa aleatória, escolhida pelo homem. Não, até o sofrimento de Cristo, até o sofrimento, as feridas de Cristo, têm uma razão específica de ser, tem um porquê. Nada que Deus faz é aleatório, nada que Deus faz é por acaso. Deus tem o domínio e o controle de todas as coisas, até das feridas que fizeram a você, meu irmão. Deus tem esse domínio. E essa noite, Deus quer falar conosco a respeito das feridas de Jesus na cruz. De como Ele foi moído pelas nossas transgressões. Por que Ele foi moído da forma que foi moído? Rápidas pinceladas. Eu quero relatar a crucificação de Jesus, para que os irmãos possam ter nas suas mentes agora, fresquinho, alguns detalhes importantes. Jesus foi preso ao ser traído por Judas Iscariotes, foi levado perante Caifás, o sumo sacerdote, e naquele momento, Jesus foi esbofeteado. A Bíblia diz que Jesus sofreu o esbofeteamento
e murros no seu rosto, na sua face. Jesus foi tremendamente espancado a noite toda. E pela manhã, depois de já estar exausto, porque naquela noite ele não pôde dormir, evidentemente. A Bíblia diz que os soldados cuspiam, soldados romanos, pegaram Jesus e colocaram sobre ele um manto vermelho. Colocaram um pedacinho de madeira na sua mão, como se fosse um cetro. Colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. E ficaram zombando, dizendo: tu és o rei dos judeus? Olha o rei dos judeus. Naquela manhã Jesus já estava totalmente desfigurado no seu rosto, de tanto apanhar. E posteriormente foi levado para Herodes, e Pilatos mandou para Herodes. Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Reataram a amizade. O mais interessante, o mais tremendo de tudo, é que até a amizade de Herodes e Pilatos, Jesus teve poder para reatar. Posteriormente, foi levado ao Calvário, carregando a cruz. Chegando lá, com aquela coroa de espinhos, esbofeteado, já desfigurado, totalmente chicoteado, foi totalmente chicoteado, todo o corpo dele foi chicoteado. E todos nós sabemos que o chicote que os romanos usavam era algo que cortava, dilacerava a pele, dilacerava o músculo, dilacerava os nervos. Jesus foi levado à cruz e foram feitas mais feridas. Ele foi pregado as mãos, foi pregado os seus pés, os cravos, cravaram-lhe as mãos, cravaram-lhe os pés. E no meio de toda aquela agonia, já no fim, ele ainda foi ferido no lado. Uma lança penetrou entre as costelas de Jesus. E provavelmente tem atingido o seu coração. Essas são as feridas que a Bíblia relata. E se nós formos ver quantas feridas são, elas são exatamente 6 feridas. E eu quero que você ouça com atenção. Cada uma dessas feridas tem um significado. Elas não são em vão, elas não são aleatórias, elas não são um simples ato de violência. Elas têm um significado espiritual. Jesus foi esmurrado e esbofeteado no rosto. Feridas na identidade.